E aí galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, quero conversar com vocês um pouco a respeito de um dilema que a gente enfrenta, né? Eu já enfrentei também, por isso falo com propriedade sobre isso, que é a questão de quando a gente está começando, às vezes a gente não tem muita oportunidade, né? E aí o que fazer? Desanimo, paro de tocar, deixo quieto, o batera oficial não deixa eu tocar nenhum hino, ou deixa só os hinos mais os que eles não quer tocar, ele deixa pra mim, ou eu toco só num culto de semana e ele toca todos os congressos, né? Esses problemas aí que eu já recebi muitas mensagens de uns colegas que me contam esses dilemas e tal. E eu quero contar pra vocês um fato que aconteceu comigo, né? Dois fatos que aconteceu comigo que eu acho que vai ser agregador pra vocês, tá bom? Primeiro de tudo, não vale desanimar, tudo bem? Não importa qual que é a situação, desanimar não deve ser uma opção, tem que ser fora de cogitação isso. Mas eu me compadeço de tudo isso porque eu sei como é que dói. Você trabalhar, tá lá todos os cultos e às vezes o cara que pega todos os hinos às vezes não é tão compromissado assim. Calma, vamos lá. Eu vou te contar duas situações. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a tocar com 11, mas comecei no finalzinho dos 11 pro 12, assim. Com 12 anos, eu troquei de igreja, fui tocar numa outra igreja. Fui congregar numa outra igreja, né, na verdade. Lá, cara, tinha dois bateras muito bons, que eram o Zé Carlos e o Danilo. O Zé Carlos é meu amigo até hoje, um cara fantástico, me ensinou muita coisa, é um dos caras que eu sempre cito nos meus vídeos aí, quando me perguntam de referências. Eu cito sempre ele porque foi um cara que conseguiu mesmo me ensinar muita coisa. E depois tinha o Danilo, que também era muito bom, também me ensinou muita coisa, meu. Vixe, esses caras são demais. E tinha outros dois caras que eram do grupo do Ministério de Louvor, que também tocavam bateria. Então, você contou aí, né? São 4. E eu era o quinto. Eu tinha 12 anos, velho. Quem olha para um moleque de 12 anos e dá alguma moral? Quase ninguém, né? Lá tinha o Ministério de Louvor, eles eram muito bem ensaiados. Todos os hinos eram ensaiados, não tinha hino da harpa, né? Era uma outra vertente de música. Eles começavam com um grupo de louvor e tal, fazia 2 momentos, e não tinha hino da harpa. Então, era tudo muito ensaiado, velho. Como eu não tava por dentro do ministério, tinha acabado de chegar, eu não tinha oportunidade, eu não tocava. Meu pai, às vezes, abria igreja em outros momentos, levava a gente pra poder ensaiar a música. Sei lá, uma vez no mês a gente tocava música com meu pai ali, mas, cara, eu tinha quase que perdido a esperança, né? Pô, meu, eu sou o quinto batera, tem que 4 caras faltar pra eu conseguir tocar, então não vai rolar. Nessa igreja, cara, eu passei cerca de 11 meses nela. Toquei uma ou outra vez, mas uma coisa que eu nunca deixei é de manter o foco. Eu consumi tudo que eu pude desses dois caras que eram muito bons. E aí quando meu pai abria igreja, eu ficava treinando. Não tinha bateria em casa, né? Então eu tinha que treinar no colchão, tinha que treinar em algum lugar, tinha que dar meu jeito. Mas eu nunca deixei de tentar correr atrás de alguma coisa. Tudo bem? E meu pai sempre conversou muito comigo, cara, isso aí você não pode se deixar abalar por causa disso, porque, meu, amanhã vai ser você lá sendo o primeiro que vai tocar os congressos e tudo mais. E eu sempre, legal, não, vamos sim, até porque eu tinha uma boa relação com eles. É muito ruim quando o cara que de repente toca tudo não tem uma boa relação com você. Aí já é um problema, porque pode rolar uma pirraça, uma birra ali, né? Coisa que não deve ter dentro da igreja, mas a gente sabe que tem. Mas aí beleza. Aí passou o tempo, eu voltei para minha antiga igreja que eu comecei a tocar. Aí era o Juraci, que é outro cara que eu sempre cito. E aí ele já, meu, deu oportunidade pra caramba pra mim. A gente era um hino de cada um ali. E aí quando eu voltei, mesmo que eu não praticava na bateria, só de tanto olhar pessoas mais virtuosas, estudadas, quando eu voltei tocando melhor. Estranhamente falando, que eu não praticava. Era mais olho e ouvido, então eu voltei tocando melhor. Então o Juraci me deu mais espaço, eu comecei a pegar hino, comecei a amadurecer. Toquei no primeiro congresso com os mesmos 12 anos ainda, um congresso gigantesco para um garoto de 12 anos. Consegui levar bem. Vou pular minha vida um pouquinho lá para 16 para 17 anos. Eu tinha ido morar no interior, né? Depois de alguns meses eu voltei, né, com a minha família para cá. E uma sede de um ministério muito grande aqui no Brasil, na minha cidade, que eu já conhecia, que eu congregava antigamente, precisava de um batera para poder tocar para a mocidade, porque os músicos que tinham lá, o horário do ensaio de mocidade não batia, que os caras trabalhavam sábado à tarde. Aí eu cheguei e esse batera, né, que tocava lá,
era o Jorge, um grande amigo meu que também me ensinou muita coisa. Eu ia nas igrejas, eu ia ver o Jorge tocar, acabava o culto, eu ia lá perguntar o que ele fez. Eu sempre procurei manter uma boa relação com os caras que sabem mais, porque eles te ajudam, eles não te veem com maus olhos, né? Como alguém que de repente não respeita e tal, então eu sempre levei isso muito a sério. E o Jorge tocava pra caramba, assim, ele tocava jazz, tinha orquestra na igreja, era tudo jazz, bossa nova, fora os hinos, né, de irmãs e tal. E aí quando eu cheguei lá, ele falou, pô, você tá aí agora com a gente, que legal, tal, você vai ficar com a mocidade? Eu falei, vou, cara. Ele, beleza. Comecei a tocar pra mocidade, ele tocava o resto. Eu era o segundo do setor, eu já tava na sede, né? Mas eu era o segundo. Então, quando eu tinha evento com adolescente e mocidade, eu ia. Bacana. Aí aconteceu uma coisa que o Jorge, ele precisou se mudar. Ele precisou trocar de ministério porque ele ia se mudar. Aí, obviamente, eu fiquei como batera. Só que é o seguinte, não foi simplesmente assim. Toda vez que o Jorge ia tocar, eu não ficava lá fora. Eu não ficava prestando atenção em qualquer outra coisa. Eu ia de semana só para ver o Jorge tocar para orquestra, porque era coisa que eu não sabia tocar. Então eu passei muito tempo, e antes de eu voltar para cá, todo esse processo entre dos 12 aos 17, eu ia para a sede sempre e eu ficava reparando como é que tocava os hinos da orquestra. Porque olha que besteira, né? Que pensamento idiota. Se, ó, o dia que ele faltar, se um dia ele faltar, se um dia ele precisar, sei lá, ir no banheiro e começar, eu tenho que estar pronto. Meu pai sempre falou, velho, você tem que estar pronto, não importa a situação. E aí eu peguei isso comigo, comecei a sempre reparar, até chegar uma hora que eu decorava tudo, eu já sabia todos os hinos que se tocava de trás para frente, com introdução e de final. Quando aconteceu do Jorge ter que se mudar, aconteceu meio que de repente, num domingo ele estava, no outro ele já tinha se mudado. Aí o líder da orquestra, começando o culto assim, pô, o Jorge não vem e tal, sem bater, a orquestra toda montada, culto de domingo, lotado. Aí eu tava sentado lá no meio da igreja, né, tal, como sempre ficava. Aí o maestro falou pra mim, ô Denis, você toca pra gente lá? Eu falei, mano, claro, eu toco sim, mas você conhece as introduções, que a coisa a gente faz algo mais simples. Eu falei, não, eu consigo tocar. Naquele dia eu toquei os 3 hinos da harpa com introdução e com final, porque eu já tinha usado todo o tempo que eu não tava tocando para reparar e extrair o melhor da situação que eu tava. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Independente da situação, cara, se tem outro cara que toca tudo, se você não tem espaço ainda, extraia o melhor da situação que você tá. Confia em mim, porque se eu não tivesse reparado o Jorge, se eu não tivesse aprendido cada introdução de cada hino, na hora que eu fosse ter a minha oportunidade, eu ia fazer feio. Eu não ia dar conta do recado, sacou? Então fica esse breve testemunho. É claro, aconteceu muitas outras coisas, eu não quero deixar o vídeo longo, mas pra você que de repente está desanimado com essa situação, fica esse testemunho, cara. Eu esperei a minha hora, mas esperei com inteligência. Depois eu fiquei mais 7 anos nesse ministério como o único baterista da sede do setor. Eu viajei São Paulo inteiro, congresso de irmã, que era convidado, jovens, adolescentes, a própria orquestra, com o coral. Toquei no interior, toquei em toda a região aqui de São Paulo com eles, porque só tinha eu. Então, tipo assim, chegou a minha vez, entendeu? Então, se não chegou a sua vez ainda, não fica murmurando, velho, não fala mal do outro, não faz isso. Seja inteligente, estuda, repara, observa, seja um músico inteligente. Quando pintar a sua hora, você vai estar pronto, vai chegar, vai fazer e aí a cadeira é sua. Tudo bem? Fique com essa palavra aí. Deixa nos comentários alguma experiência que você teve nesse sentido, alguma coisa ruim que te aconteceu, que você quer colocar pra fora, deixa no comentário, ou mesmo uma história parecida com a minha, de repente que deu certo, deixa nos comentários aí também, e manda esse vídeo pra algum batera que você sabe que tá precisando ouvir uma coisa desse tipo, beleza? Muito obrigado por ter ficado até agora, se inscreve no canal se você gostou, dá um like, etc. Essas coisas todas que eu não gosto de pedir muito. Mas se você gostou, fortalece o nosso canal aí. Se você reparar, estamos quase chegando a 1000 inscritos, que é a meta, então vamos pra cima. Um abraço.